Você está gastando seu tempo com coisas fúteis e deixa seus objetivos sempre para depois? Então pegue o seu cuscuz. Jogue ovo de galinha de capoeira, de Salvador, da região do Pelourinho. Mas não pode ser qualquer galinha, tem que ser galinha descendente de galinha de Angola. Porque o ato de hoje é autossabotagem. Esse tema foi indicado por Vanessa Chamberlain, uma das nossas Atolifers mais presentes aqui no canal. Agradeço a Vanessa pela indicação do conteúdo e gostaria de agradecer também a Fernando Silva, designer gráfico, por ter feito essa caneca belíssima. Olha só que caneca belíssima. E tem a seguinte frase aqui atrás: através dos hábitos corretos alcançamos qualquer objetivo. Adorei. Vai fazer parte aqui do nosso acervo e breve faremos trabalho juntos para os Atolifers e para o pessoal aí do Mente Poderosa. Obrigado, Fernando. Para a gente entender como funciona a autossabotagem, a gente precisa entender a mente. Então, na maior parte das vezes, a autossabotagem acontece na mente inconsciente. Qual a diferença da mente consciente para a mente inconsciente? A mente consciente é responsável por tomar escolhas, decisões e julgamentos, é o nosso senso crítico. É o aqui, o agora. Já a mente subconsciente ela é alimentada através de cultura, de todas as nossas experiências, sentimentos, e ela não toma decisão. A mente subconsciente não julga. É muito importante a gente ter consciência disso. Para a gente entender a autossabotagem, é preciso primeiro entender o que é consciente e o que é inconsciente. Consciente é tudo aquilo que faz parte do nosso senso crítico, dos nossos julgamentos e escolha, o aqui e agora. Nós podemos considerar inconsciente todas aquelas nossas decisões que são tomadas fora da mente consciente. Então, dentro de alguma rotina, tudo que a gente faz de forma repetida, muitas vezes, é armazenado na nossa mente subconsciente e a gente consegue, por exemplo, dirigir sem pensar em trocar de marcha. A maior parte do tempo, a nossa mente subconsciente toma decisões para nós. Enquanto você está caminhando, por exemplo, sua mente consciente está tomando algumas decisões a respeito das suas atividades, escolhas que você precisa fazer durante o dia, pagamentos, etc. Enquanto sua mente subconsciente está caminhando e desviando de objetos, por exemplo, sem você precisar pensar nisso conscientemente. A forma como você alimenta sua mente subconsciente irá colaborar ou não com a autossabotagem. Uma outra coisa muito importante a entender sobre a mente é que ela busca sempre poupar energia. É por isso que é muito mais fácil você sentar no sofá e assistir uma temporada completa da sua série favorita do que você desempenhar funções que irão levar você a atingir o seu próprio objetivo. Então observe a sua rotina, observe de uma forma mais consciente e comece a perceber o quanto tempo é gasto em mídias sociais, em WhatsApp, em Instagram ou em vídeos inúteis, enquanto você tem muita coisa importante para resolver. Outro fator muito importante para a gente entender a autossabotagem é entender o hábito, a rotina. Para que uma rotina aconteça, a gente precisa de 3 fatores. O primeiro é o gatilho, o segundo é a ação e o terceiro é a recompensa. Então toda a sua rotina ela vai passar por essas 3 fases. Por exemplo, você se alimentou, você almoçou. Aquilo ali é um gatilho para que você escove os dentes e depois de escovar os dentes você tem a recompensa do hálito fresco e dos dentes bem lisinhos, limpos. Observe de forma consciente quais são os gatilhos que te levam àquele mau hábito, aquele hábito que rouba o seu tempo, que te afasta dos seus objetivos. A notícia ruim é que o mau hábito, uma rotina ruim, não pode ser eliminada, mas a notícia boa é que ela pode ser modificada. Então você vai observar qual é o gatilho que te leva àquele comportamento ruim, o que é que te leva a colocar horas e horas em séries, em filmes, em Instagram, e você vai identificar esse gatilho e na hora que ele for te levar à ação, você vai modificar a ação, que trará a mesma recompensa. Então isso é um fator chave para que você comece a eliminar a autossabotagem. A gente precisa também de repetição para reprogramar o cérebro. Um outro ponto muito importante para entender a autossabotagem é observar a forma como você enxerga as coisas, as experiências, os objetos, as ações.
tudo que o cerca. Se você enxerga de forma positiva ou negativa, absolutamente tudo entrega algum aprendizado. Nós podemos aprender com tudo. E é muito mais fácil aprender na dor, porque as pessoas elas têm um nível de consciência geralmente muito baixo e elas só ampliam a percepção de consciência quando estão em escassez, em momento de dor. Há poucos dias atrás eu levei para a sala de aula, no curso de administração, em turma de terceiro semestre, um conteúdo que geralmente eu não passo para os alunos, que é um conteúdo de educação financeira, que está lá no curso Mente Poderosa, o link está na descrição. Então eu estava apresentando aquele painel, fiz um quadro financeiro, onde a gente consegue programar a nossa reserva financeira, a gente consegue programar investimentos de médio e longo prazo e troca de veículo, sem precisar financiar, sem precisar fazer consórcio, pagando taxa de administração. Então eu ensinei tudo isso, né? Lá coloquei no quadro o passo a passo, até para você terminar a sua reserva financeira, para você chegar no primeiro 1 milhão. Então estava lá, tudo explicadinho. E era interessante ver os comentários sobre mas e se for um salário mínimo? E se a pessoa tiver um filho? Minha realidade é diferente da sua. Esses comentários são tão engraçados, né? Quando a pessoa fala que a realidade dela é diferente da do outro, eu fico imaginando que a densidade, a pressão atmosférica, as leis da física em torno daquela pessoa são diferentes das outras pessoas, né? Então observa só o nível de consciência onde as pessoas chegam a dizer que a realidade delas é diferente das outras pessoas, sendo que todos estão dentro da mesma realidade. É óbvio que as condições individuais de cada um que são diferentes. E isso não é desculpa para você não atingir os seus objetivos, porque se a gente for observar as pessoas que tiveram muito sucesso, se não todas, a grande maioria passaram por momentos de dor, de escassez. Quando a gente olha para a Disney e vê aquela imensidão, uma empresa tão grande, nem imagina que começou numa garagem, assim como a Microsoft, assim como a Apple, e assim como a maioria dos negócios começam bem pequeno. A Van demorou 23 anos para ter um alvará para que a empresa começasse a expandir. Thomas Edison teve que fazer mais de 4.000 lâmpadas para que uma desse certo, passasse a dar certo. Então as pessoas elas são programadas para ver as coisas daquela forma, né? O copo meio vazio. Então antes de começar o conteúdo eu havia falado, pessoal, essa aplicação que eu estou fazendo aqui é um valor simulado de uma forma bem prática. Vocês vão adaptar ao salário, à renda de vocês. E olha que coisa curiosa, imediatamente assim que eu falei isso, eles começaram a questionar que não tinham dinheiro, que era um salário mínimo e se a pessoa tiver filho. Então se sua renda atual não dá para atingir os seus objetivos, multiplique as rendas, tenha uma outra fonte de renda. Enquanto você não estiver no seu trabalho com carteira assinada, monte um negócio autônomo, comece a pegar tudo que você fatura e reinvista, comece a escalar o teu negócio, comece a investir, coloque o seu dinheiro para trabalhar para você. Se durante o dia não dá, trabalhe à noite também. Então não tem desculpa. Tem muita gente que coloca a culpa em tudo que está ao redor, mas a gente precisa começar a assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos começar a olhar as coisas de uma outra forma, parar de se lamentar. Certa vez eu vi umas regras de um monastério, eram 10 regras daquele grupo, e eles colocaram como primeira regra, é proibido reclamar. Eu demorei algum tempo para entender o que eles queriam dizer com aquilo, mas depois eu entendi que quem reclama só está vibrando aquela mesma energia e atraindo aquilo. Problema, escassez, falta. E quando você começa a focar em soluções, quando você reprograma a sua mente para ter soluções, você vai começar a colher o seu trabalho, o seu esforço. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu faço estudo de casos de pessoas bem-sucedidas, lembrando que bem-sucedida é aquela pessoa que tem um objetivo e que ela atinge o objetivo. Então, primeira coisa, para ser bem-sucedido, você tem que ter um objetivo. A maioria das pessoas nem isso tem. Então as pessoas repetem constantemente que são ruins naquilo, que não conseguem fazer aquilo, que o mundo é injusto.
e elas vão fazendo aquele ciclo de autossabotagem, vão colocando essas informações todos os dias na mente subconsciente. E lembrem, a mente subconsciente ela não julga. Toda informação que você coloca lá, ela apenas absorve. E aí as pessoas continuam falando todo dia que é ruim naquilo, que não consegue aquilo outro, que é difícil. E aquele ciclo vicioso de autossabotagem se repete todos os dias. Lá com meus alunos eu acabo de falar que para eles não se sabotarem, para não falarem que é difícil, e 2 minutos depois eles já continuam falando que não consegue, que é difícil. Então é um trabalho muito árduo, e o trabalho de reprogramação ele precisa de muita repetição. Repetição, até que o seu subconsciente entenda que sim, você pode, que sim, você é capaz, que sim, você consegue. Então, diante disso, para finalizar, eu gostaria de deixar bem claro que tudo na vida é um processo mental. Tudo, suas conquistas, as suas faltas, tudo é um processo mental. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o principal vilão na sua vida é você mesmo. Então comece a nutrir o seu subconsciente de informações que levem vocês até atingir o seu propósito. Atinja o seu propósito, não fique reclamando, pare de reclamar, é proibido reclamar. Toda vez que surgir um problema, treine a sua mente para focar na solução. Quando você reclama, você está atraindo mais problema. Espero ter contribuído, se inscreva no canal, dê o joinha, até a próxima, beijo no coração, valeu! Anywhere you say